Olá, você que se conectou aqui no Vida Moderna. Meu nome é Guido Orlando Júnior, eu sou diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e faço os podcasts aqui que você encontra no YouTube, também encontra nos principais agregadores de podcast somente em áudio. E hoje é o segundo programa aqui do Líderes do Destino, em que essas pessoas que eu vou conversar aqui hoje, eles estão mais nos bastidores do que à frente das empresas. Na verdade, no mercado que eles atuam, eles são bastante conhecidos, não são conhecidos do grande público, porém, você vai ver e ouvir a gente aqui, você tem a sua vida provavelmente dirigida pelo que eles fazem no mercado e você vai entender porque se você assistir esse podcast até o final. E eu tô com esse pessoal aqui, eu tô com o Cadu, com o Murilo e com o Fernando. Eu vou pedir que cada um deles se apresente, porque vai ser muito chato eu ficar falando aqui sobre eles, né? Cada um vai falar sobre o que faz nesse mercado para você ver que esse pessoal aqui não está brincando. Tudo bem, Cadu? Como é que você está? Tudo jóia, tô ótimo. Obrigado. Então tá bom. Me dá um pouquinho do teu perfil profissional, por favor. Vamos lá. Eu sou o Cadu Leite, eu sou CTO do Grupo Nuveto. O Grupo Nuveto ele trabalha numa área voltada para software de atendimento ao cliente, então tem uma área para experiência do cliente, atendimento principalmente em nuvem para contact centers e inteligência artificial aplicada nessa área. E eu hoje sou responsável pela parte de inovação, portfólio, toda essa questão de inteligência artificial também. Esse é meu papel hoje. Tá legal. Murilo, você é quase já sócio aqui da gente, né? Quase isso, né? Isso foi um convite? O que foi? Mas brigadão, Cadu, por ter aceitado o convite também, Guido, Fernando. Eu fico até sem graça aqui de me apresentar na mesa com monstros da tecnologia, com tanto know-how. Não tenho muito para falar, mas quem não me conhece, meu nome é Murilo Silva. Eu sou um especialista em internet das coisas e inteligência artificial. Sou sócio fundador e diretor de soluções da Fuse IoT, que é uma startup que está no momento agora de desprendimento do scale-up para se consolidar realmente como uma empresa de internet das coisas e virar referência em toda a América Latina. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E fica com a gente até o final, que tem bastante coisa aqui que vocês vão aprender, vai ser bem legal. Fernando. Bom, prazer estar aqui de novo, né, compartilhando com vocês e aprendendo com vocês durante esse podcast. A gente sai daqui com outra cabeça virada, muitas vezes pensando naquilo que pode acontecer. Mas eu sou o Fernando Gomes, especialista na área de telecomunicações, hoje principalmente atuando na implantação do 5G e já na pesquisa do 6G, uma área em que o Brasil está sendo precursor junto com outros países, e como fazer a aplicação dessas tecnologias emergentes. O 5G ele é um grande é a infraestrutura necessária para novas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a integração com a internet das coisas, cuja união se transforma no jargão AIoT, que a gente fala tanto, né, Murilo, ali na Associação Internacional para a Inteligência Artificial. E com esse mundo interconectado, a minha preocupação também vem com a questão da cibersegurança, como é que a gente protege esses dados. Como eu costumo ter mais do que 24 horas no meu dia, eu também hoje já olho muito para a computação quântica e olho também para o futuro da economia azul. Estamos hoje na década do oceano, 2 ODSs da ONU tratando especificamente do oceano, então olho também como a sustentabilidade vai nos impactar e a importância dela na nossa economia. Deixa eu começar aqui com o Cadu. Cadu, você falou aí uma palavra, uma expressão, na verdade, né? Experiência do cliente, né? Quanto dá de trabalho você tentar entender a experiência do cliente? Olha, eu acho que o maior trabalho hoje em dia é justamente tentar entender a experiência do cliente. O que aconteceu ultimamente com essa área de tecnologia? Criar novas tecnologias está ficando um ciclo cada vez mais curto. Então, começou a cada 5, 7 anos você tinha uma inovação no mercado, agora a cada 5, 7 dias talvez você vá ver uma coisa nova. E aí o foco saiu um pouco de tecnologia e passou para o cliente de volta, que é uma coisa que a gente perdeu muito nas décadas e agora está retomando. Então você precisa entender de pessoas, você precisa calçar os sapatos das pessoas que você atende para entender da experiência. Porque numa computação em nuvem e numa
uma parte de tecnologia que tão fácil quanto instalar alguma coisa é trocar a sua tecnologia, a fidelização do cliente passou a ser o que se tem de mais importante. E as pessoas passaram a se comunicar igual uma formiga. Sim. Elas deixam um rastro químico pelo caminho e as outras pessoas seguem. Então você coloca uma estrelinha, você avalia bem um serviço, um produto que você consumiu e todo mundo vai atrás daquilo. Então se você não dá vazão para isso, não dá valor para isso, você vai perder seu cliente. A tecnologia é fácil. A questão agora é a experiência mesmo. É impressionante, né? E é gozado porque a gente tem ouvido falar muito de humanização da tecnologia, né, hoje, né? E aqui no estúdio, a gente tem campanha no Google e o telefone que o pessoal acessa é o meu, né? E são vários clientes. Eu falo assim, não acredito, eu estou falando com um humano, não estou falando com um bot, não estou falando com um robô. O bot, e o Murilo pode falar disso, né? Já que ele é de internet das coisas, né? Não só o Murilo, mas todos aqui podem falar. O bot, ele pegou do jeito que o mercado achou que ia pegar, não pegou. Ele, em determinados momentos, ele passa a ser contraproducente no atendimento, por exemplo. Se você quiser começar, você pode começar. Vai lá, Murilo. Ninguém melhor para falar de chat, de bot do que vocês dois, né? Bom, então deixa eu dar uma palhinha, então. O bot, ele começou muito mal, porque a gente usou ele mal. É, exatamente. Principalmente aqui no Brasil. É. Aquela questão de ficar aquele tempão conversando com uma máquina que não falava com a gente direito, não tinha opção de falar com um ser humano e tudo, queimou o filme do bot. Essa é a grande verdade. E aí a gente passou por um momento em que as pessoas queriam recusar de conversar com a máquina. Agora está retomando a confiança, muito por causa de inteligência artificial. Sim, sim. Você tem uma capacidade de personalização tão grande baseado em dados estatísticos das pessoas que agora as pessoas estão voltando a se entender com o bot, principalmente com a IA generativa, que interpreta melhor as coisas que você quer dizer, está voltando. Você concorda, Murilo? Eu concordo, mas uma coisa que tem no call center, e eu acho que o Cadu pode falar disso depois, falando da experiência do cliente ainda, o bot é uma das ferramentas dentro desse contexto também. Sim, é uma das ferramentas, claro. E uma coisa que é muito dinâmica no call center é como as pessoas se relacionam, qual que é a experiência que ele tem. Antigamente, a gente queria ligar, a gente podia ligar. Hoje você pode ligar, você pode mandar mensagem, você pode mandar SMS, você pode mandar um e-mail. É multicanal, né? E a tecnologia evoluiu. Eu fico maravilhado com isso, porque eu fui da área de call center, o Cadu já foi meu chefe, né, alguns anos atrás, uma pessoa que me inspirou e me ajudou muito. Então, hoje a gente tem ferramentas que você consegue traçar a jornada do cliente fim a fim e saber, se você mandar um e-mail ou se você ligar ou se você falar por bot, não importa, você tem esse rastro químico da formiguinha que o Cadu acabou de falar, né, também. Então, a questão da evolução do bot é só uma das coisas que eu acho que está inserida no contexto inteiro. Eu uso muito pouco, para ser sincero, mas eu falando como usuário, experiência do usuário para mim, eu lembro de prompts prontos. Sim. Que entrava em loop. E você, eu quero falar com um atendente e não transferir, não tinha atendente nenhum e era sempre aquela mesma resposta quadrada, insossa, né? E não resolvia meu problema. Isso feria muito a experiência do cliente. Então, falando do que você falou, sim, hoje eu prefiro até falar com bot do que falar com humano. Sim. Né? Muito melhor. E a inteligência artificial. Aqui, na verdade, vocês tocaram em vários pontos, né? Primeira vez que eu trabalhei com Contact Center foi em 1996. Nós tínhamos que transformar pulsos em tom. Então, existia uma placa. Pulsos, para quem não conhece, eram aqueles telefones de disco. Vocês devem ter ouvido, e que eventualmente vocês ainda podem até utilizar o termo disca para mim, né? Ou seja, era um telefone de disco que a nossa avó colocava o cadeado para a gente não fazer ligação interurbana. Né? Interurbana é de cidades diferentes, áreas DDDs diferentes. Mas, enfim... Isso foi muito interessante, porque foi esse crescimento, ou seja, a gente trabalhava, a gente tinha que colocar o par trançado do cabo telefônico. Eu lembro que nós tivemos que colocar a nossa empresa próxima da Estação da Liberdade, da então ainda Telesp, porque era a única estação digital em São Paulo. Hoje é Telefônica, né? Hoje é Telefônica. É Vivo Telefônica. E era muito engraçado, porque os técnicos que cuidavam do sistema digital, eles só ficavam durante o dia e muitas vezes a gente tinha um problema de madrugada e deixava de receber chamadas
Era só resetar a placa, mas os técnicos nem colocavam a mão. Nós tínhamos que esperar os japoneses, porque eram centrais muitas vezes da própria NEC, uma empresa japonesa, que tinham que resetar a placa quando chegassem às 8 horas da manhã e a gente deixava de atender as chamadas da madrugada toda. E nós tínhamos serviços de 0900, que eu não preciso entrar em detalhes do que era, né? Mas eram bastante utilizados, principalmente de madrugada. Mas foi muito interessante porque logo depois disso vieram jogos, né? Aqueles números de sorteio pelo telefone 0900 e aquelas placas muito custosas, Azuras, que só os bancos utilizavam naquele momento. Então, eu sou dessa época aí, eu não vou falar a minha idade aqui, né? Mas o que acontece? Essa omnicanalidade que vocês mencionaram, porque no passado era só o telefone. Era só o telefone fixo. Depois passou para o celular. Muitos call centers nem chamadas de celular atendiam, né? Ou seja, não aceitavam porque era mais caro. Era mais caro receber. Né? Então, isso já mudou completamente. A gente fez no ano passado 25 anos da privatização das telecomunicações aqui no Brasil, LGT. Não é muito tempo, se a gente for ver, 1/4 de século, mas olha o que mudou. Nós não tínhamos na época nem internet de banda larga. Hoje nós temos 48 milhões de assinantes de banda larga fixa no Brasil. O Brasil hoje tem quase 80% da banda larga fixa por fibra ótica, enquanto nos Estados Unidos isso é de 20%. Ou seja, então o Brasil teve um avanço significativo no segmento das telecomunicações desde então. Mas essa omnicanalidade que o cliente pode chegar por qualquer meio, eu acho que dificulta sob o ponto de vista tecnológico, mas traz uma riqueza gigantesca de informações, de dados, de rastros, como vocês mencionaram, que o cliente deixa, né? E só para concluir, eu acho que assim, aquelas árvores de decisão que a gente tinha, mesmo nas antigas URAs, diz que 1 para isso, diz que 2, diz que, né, para isso, tal, ou Tecle, algumas mais recentemente, a gente entrava num loop infinito e o nosso problema não era resolvido. E um contact center tem uma função, resolver o problema do cliente, deixar o cliente satisfeito. E é um canal de comunicação com esse cliente. Mas o que acontece é que hoje, o que eu acredito com a chegada da inteligência artificial generativa, mas mais do que isso, a capacidade de tratar grandes modelos de linguagem, os chamados LLM, mas principalmente o processamento de linguagem natural, onde você conversa com a máquina como se estivesse conversando com o seu amigo e ela te responde, e não daquela maneira enlatada, que é sensacional. Então eu acho que a gente passa a ter no bot agora, mas o bot baseado em processamento de linguagem natural, com o uso de grandes modelos de linguagem, mas não o ChatGPT, porque o ChatGPT de repente dá uma informação que é completamente alucinada e a gente tem que tomar o cuidado de só dar a informação real para esse cliente. Eu acho que muda o jogo. E as empresas que precisam, ou melhor, todas, né? Porque todas precisam atender o seu cliente, passam a ter no bot um canal de comunicação que traz uma conveniência muito grande para eles e para o cliente, e mais do que isso, a capacidade de coletar dados sem qualquer fricção. Ou seja, a pessoa vai conversar com o bot como eu comentei, estivesse conversando com um colega, um amigo do lado, e vai passar esses dados que passam então a ser utilizados para a gente conseguir essa hiperpersonalização, Guido, que você mencionou e que agora a gente tem capacidade de construir. Pois é. No outro que nós fizemos, a gente tocou rapidamente no assunto de recurso humano, tanto para IoT quanto para inteligência artificial. Quero saber como é que está em contact center. Qual é que é a dificuldade do recurso humano para essa área? É um problema global também? Principalmente pelo seguinte, a inteligência artificial ela não é nada sem ser treinada. Senão acontece justamente o que foi comentado aqui, que você começa a dar respostas que não tem nada a ver com o contexto. Então, alguém precisa depurar isso. E a pessoa que depura não é mais um engenheiro de software, um programador. Sim. É um cientista de dados, é alguém que analisa aquelas informações e fala, não, isso aqui é verde, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul. E ele tem uma capacidade de discernimento diferenciada. E esse tipo de perfil ele já não é mais um perfil tão comum. Dependendo do modelo de negócio, do tipo de segmento de mercado que você está trabalhando, está ficando difícil encontrar uma pessoa para fazer esse tipo de atividade dentro da empresa sem deixar escapar. Porque se você erra a definição dos dados, a modelagem da informação, seus clientes começam a ligar e ter resposta errada. Ou ter uma informação errada no chatbot. E isso pode ser péssimo para a empresa. Imagina deixar toda a interpretação da linguagem natural na mão de alguém que vai interpretar antes do cliente. Isso aí é muito arriscado.
Então, o recurso está escasso hoje em dia, está difícil encontrar essas pessoas. E com um modelo de trabalho global, as pessoas estão sendo muito assediadas por países europeus, pelos Estados Unidos, que eles pagam em dólar e tudo. Então, eles veem cientistas de dados brasileiros, veem grandes programadores, alguma coisa assim, e eles fazem ofertas e a gente é pouco competitivo nesse sentido, por causa da moeda, por causa de vários fatores aqui do próprio país. Então, realmente, para nós aqui no Brasil, não tá fácil. Não está moleza. Não. Né? Agora, pensando ainda na área de gestão de pessoas, né? A área de contact center sempre foi muito empregadora, ou seja, milhares de posições de atendimento em turnos diferentes, ou seja, milhares de empregos que devem deixar de existir com a chegada da inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, e isso é natural, ou seja, atividades, tarefas, cargos eles aparecem e somem. Isso vem desde a época que o carro surgiu e quem eram os condutores das charretes, das carruagens, deixaram de ter as suas atividades, as suas atribuições. Então, é fato que isso vai acontecer, mas como essa força de trabalho poderia ser aproveitada para que, então, suprisse essa demanda que a gente tem, a inabilidade de supri-la? Sim. Acho que da forma que a IA está evoluindo, hoje, ela ainda não chegou no ponto de substituição. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, escutar uma chamada em tempo real, através de um algoritmo de inteligência artificial, detectar o que está acontecendo na chamada e dar dicas na tela para otimizar o atendimento. Então, o atendente está com você ali, como cliente, conversando, e aí ele começa a receber pop-ups na tela assim, oferece 10% de desconto, fala um pouco mais devagar, tenta fazer tal coisa, não esquece de perguntar o endereço do cliente. Então, hoje ela está complementando. Mas vai chegar um momento em que esse trabalho já não vai ser mais necessário, isso é fato. A questão é, as pessoas hoje que trabalham com atendimento, elas têm uma skill, que é a skill de saber como lidar com o cliente. Isso a máquina não vai aprender. Não. A máquina ela vai ser precisa na resposta. Ela tem conhecimento, mas ela não tem empatia. A máquina não tem isso. A inteligência artificial não tem essa empatia. Então, você precisa negociar uma dívida. Se você só está preocupado com números, perfeito. Agora, se você precisa persuadir alguém a quitar a dívida dele, você precisa de um ser humano. O atendente que conseguir passar por essa revolução e aprender a se centrar no cliente, atender o cliente de forma humana, ele vai ter o emprego dele garantido e ele vai, inclusive, ter uma expectativa salarial e empregatícia muito melhor do que tem hoje. Hoje é um recurso mais comum no mercado do que a gente gostaria até, e pouco valorizado, e ele pode ter, sim, um grande valor por ser uma pessoa de CX. Muito legal. Murilo, diz uma coisa. Na tua área de internet das coisas, os programadores, eles têm sensibilidade suficiente para fazer a coisa fluir de uma maneira natural? Ou existe um certo empecilho quando vai se escrever um algoritmo do cara botar alguma coisa ali que ele fala, puta, mas isso aqui fica mais legal assim do que assim? Existe isso? Hoje o cara escreve um código, ele põe no chat GPT, corrige, melhora e ele joga de volta pro VS Code, né? Mas até me surgiu uma dúvida enquanto vocês estavam conversando e lembrando aqui dos ambientes de call center, a falta de pessoas que eu tenho no ambiente de internet das coisas, imagina, o call center já é um mercado totalmente consolidado, maduro. Se tem dificuldade de encontrar profissionais dentro para trabalhar com call center, em tecnologia de call center, às vezes até atendimento de verdade, né? Algo de mais alto nível. Imagina dentro do mundo de internet das coisas e levando isso para a inteligência artificial. É extremamente difícil. Dentro da Fuse, como é que a gente faz? A gente contrata a pessoa e treina ela. Então eu contrato comprometimento, lealdade, autodidata, eu quero saber das soft skills do cara. Porque as hard skills depois a gente põe ele para fazer um treinamento qualquer e ele se desenrola. Mas o que dá certo para mim, na minha empresa, dentro de IoT, e quem me formou nesse mercado foi o call center. Antigamente, para eu instalar um sistema de call center, eu tinha que parafusar o servidor no rack, puxar a elétrica, puxar o cabo de rede, climpar o cabo, ligar no switch, eu tinha que configurar o IP, eu tinha que instalar o sistema operacional, eu tinha que instalar a aplicação, eu tinha que desenvolver, eu tinha um monte de atribuições que eu sozinho fazia, e hoje você tem 10 pessoas numa equipe para fazer as mesmas coisas que um cara fazia há 15, 20 anos atrás.
Então, talvez a falta de... Me veio esse insight, vocês me confirmem, né? Mas a falta de profissional que a gente tem dentro desses mercados hoje é porque tudo ficou muito específico. Essa geração, ela não quer pegar um servidor e instalar e fazer tudo do zero até ver rodar. Ela faz aquela biblioteca. Ela faz aquilo que o squad dela definiu que ela tem que fazer naquela daily. Né? Então, muito do que eu acredito que falta para isso tudo evoluir é não somente a demanda de profissionais, mas é a qualificação desses profissionais. A gente tem. E como o Fernando perguntou, como é que a gente pode usar essa massa, né, de trabalho, esse pessoal, para suprir? Porque gente tem aos montes, mas é o pilar de pessoas, é o pilar de educação. Só que eu acho que ainda antes do pilar da educação tem o pilar de sociedade daquela pessoa que vai ser educada, ver sentido e querer aprender. Sim. Sim. Senão também não faz sentido, né? E querer cuidar do cliente, né? O Fernando ele comentou você quer ligar num contact center para ter o seu problema resolvido. Eu acho que o profissional do futuro que vai atender é o profissional que recebe o Murilo, recebe a chamada dele, a interação no WhatsApp e tudo e fala, eu tenho um problema dele. Eu vou dentro da empresa, eu vou achar quem são as pessoas, se eu tenho que negociar. Não é a pessoa que vai falar, eu vou transferir porque esse não é o meu setor. É a pessoa que se apodera da sua situação e fala, eu vou resolver porque o Murilo é o meu cliente. Eu vou resolver o problema dele e vou devolver para ele uma resposta que pode não ser a que ele queira, mas que vai ser o máximo que eu posso chegar aqui. Eu acho que essa é a sacada que a gente precisa chegar. É verdade. Não, e talvez pensar na qualificação de um soft skill que ficou para trás, que é a curiosidade, é a inquietação. Eu não quero me restringir, ou não posso me restringir àquele pequeno pedaço a que me foi designado. Como é que eu posso entregar mais? Como eu posso fazer mais? Acho que falta um pouco disso. E eu não digo que talvez seja a geração. Sim, a gente tem uma geração que talvez tenha ficado com isso para trás, mas como é que a gente reverte essa geração? Ou seja, como é que a gente leva de novo e a gente aguça essa curiosidade, essa vontade, esse desejo de fazer mais e não limitar-se a apenas àquela tarefa que foi designada. Mas existe espaço para isso, por exemplo? Quer dizer, as pessoas não estão acomodadas pelo tanto de informação que vem para cima, elas não deixaram de pensar um pouco, de ter iniciativa e essa coisa toda. Acho que elas não estão acomodadas, Guigo, elas estão desiludidas. Também, pode ser. Né? Não é mais a pessoa, a inteligência está aí, vai fazer tudo por mim. Não, a inteligência está aí, meu Deus, vai fazer, então não preciso fazer mais nada. Eu não sou capaz de combater, não adianta ser melhor mais, que ela. Não adianta mais eu aprender nada, não adianta mais eu correr atrás de nada, o jogo acabou. E o Yuval Harari fala que até 2050 a gente vai ter a geração não é dos neném, é dos inúteis. Exatamente. Então hoje a gente tem um neném, 34% da população jovem do país entre 16 e 24 anos não trabalha e nem estuda. Isso. É assustador esse dado da Unicef. E quando a gente vira isso para o mundo, o número é maior ainda, né? Vira para a ONU. Então, eu imagino que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de comover essas pessoas. E uma das ferramentas que eu vejo hoje e eu a utilizo é... Por que você vai ter que estudar? Você tem que ter um espelho. Então, quem está em comunidade pobre, por exemplo, hoje, que tem dificuldade de acesso à educação, à tecnologia, ou às vezes tem acesso à tecnologia, tem acesso à informação, mas não sabe aonde buscar, ela se espelha em quem está mais perto. Sim. Ela se espelha ali no MC do funk, que viralizou, ganhando dinheiro, na menina que fica fazendo dança e tem patrocínio, no TikTok. Agora, quando a gente tem alguém que saiu de lá e vai para a ponta e fala, gente, ó, tem um caminho, faltam referências, né? Um cara que saiu do interior, lá de Minas Gerais, e virou um executivo em São Paulo. O cara que saiu do Capão Redondo, que virou um executivo no Brooklyn. Você é um exemplo disso. Por isso que eu tô falando até com o meu lugar de fala, né? E é uma das coisas que eu tenho tocado muito no ponto. E eu tenho recebido feedbacks de adolescentes, assim, cara, que legal, eu nem sabia que isso existia, e você veio daqui, da onde eu nasci, da onde eu tô também. Então, as pessoas começam a se espelhar e elas começam a ter vontade de estudar aquilo. E no meio do caminho a gente sabe das bifurcações da vida. Ela vai querer aprender outras coisas, mas ela já tem um caminho, ela já tem um norte, Sim. tem alguém que tem um objetivo, ela consegue modelar. Então, acho que para a pessoa ter fome e ela ter essa fome pela vida, ela conseguir, não, eu vou estudar isso aí. Ela tem que ter uma referência. Ela tem que ter uma referência. Ela tem que querer modelar alguém.
Acho que essa é a soft skill mãe. Mas de tem o todas as outras. papel inverso nesse processo. O recurso mais precioso que a gente tem hoje é o tempo. Sim. Mais do que qualquer moeda. Sem dúvida. Agora, quem de nós está disposto a doar o tempo para servir de referência e para trabalhar as outras pessoas? Eu tenho aqui uma pessoa que está precisando de um apoio, está precisando de uma guia, e eu vou dedicar 1 hora por semana, 2 horas por semana para estar com ele e fazer isso. Que poucas pessoas têm essa disponibilidade. Aí quando você se dispõe a fazer isso e transforma a vida de alguém, aí sim eu acho que tem saída, dá para reverter esse processo. Por isso é que eu penso que os professores têm que ter esse papel. Ou seja, os professores já fazem isso. Eles têm esse dom, eles têm esse princípio. Sim. Agora, nós temos que valorizar os professores, porque eles já doam o seu tempo para ensinar. E eles podem ser os modelos, os exemplos a serem seguidos. Sim. Então, acho que tem muita coisa para ser feita, né? A gente vai entrar aqui numa seara de educação que vai ser uma conversa sem fim, mas, poxa, a gente tem que pensar como sociedade, e independentemente do governo A ou do governo B, como transformar os professores nesses exemplos. Eu fiz lembrar, eu não sei se é verdade, eu não sei se é uma história que inventaram, mas faz sentido. Não sei se vocês conhecem essa. Diz que o Einstein estava, depois de uma palestra que ele deu, ele estava rodeado por cientistas, querendo conversar com ele e tudo mais. Ele viu uma pessoa e falou: um minutinho só. Foi lá, abraçou aquela pessoa, falou assim. Aí ele voltou lá para o círculo, né? Aí um dos caras perguntou assim: quem que é? Seu parente? Ele falou: não, meu professor. Então, ele tinha naquele cara a referência dele. É isso que você está falando, né? Mais ou menos. Exatamente. Não sei se é mentira, verdade, essa história, mas ela reflete bem isso, né? Sim. Tinha uma referência. O Einstein parou tudo, foi lá abraçar o cara. Agora, a forma como, desculpa interromper, mas a forma como o professor é tratado no Brasil hoje, ele não vira uma referência para o aluno, né? Não, ao contrário. Né? O contrário. Agora, pensa, não faz muito tempo. Eu estudei toda a minha vida em um colégio estadual. Ou seja, eu fiz primário estadual. Os meus professores sempre foram a minha referência. E não só para mim, ou seja, a minha geração, dos meus colegas, todos eles, até hoje falam do professor. Gente, não faz muito tempo. Faz 25 anos, talvez. Como é que nós pudemos perder tanto em tão pouco tempo? O que foi feito de errado? Pois é, né, cara? Não dá para entender mesmo, né? Quer dizer, a inteligência artificial não pode ser levada como referência, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a reverter esse quadro na sala de aula. Será? Você acha mesmo? Eu acho que vai. Vai porque eles são curiosos por tecnologia. Sim. Então, se Só você, na palma da mão deles. E a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio. Sim, sem dúvida. Então, se você conseguir usar ela para atrair as pessoas para coisas novas... Eu lembro assim, a última vez que eu participei de uma entrevista sendo filmada, eu tinha 11 anos de idade, foi num projeto de feira de ciências, lá no interior de Minas. Então, era bem isso, assim, era aquela curiosidade que te leva a dar um passo adiante. Então, você monta uma coisa com base na tecnologia, e eu acho que a IA ela pode atuar em 2 pontos, tanto despertando a curiosidade das pessoas, quanto identificando os padrões de ensino que vão levar a um aprendizado mais consolidado. Porque a IA nada mais é que identificação de padrões dentro de grandes volumes de dados. Agora imagina você ter um ensino customizado, onde você sabe que o Murilo tem um formato de aprendizado, você tem outro, e a IA vai falar assim, para o Murilo, de tal a tal hora é melhor a gente falar desse assunto, nós vamos falar usando tal forma de linguagem, e ele vai ter um aprendizado melhor. E o professor, ele vai ser o facilitador desse processo, porque ele também precisa se adaptar com a tecnologia. E aí a IA vai atuar personalizando os modelos de aprendizagem para os alunos. Eu acho que ela pode sim ser um meio, inclusive, para fortalecer o ensino, se bem utilizada. Então, a gente está falando de professor aqui. A pandemia, por exemplo, ela deixou muito claro que o professor e tecnologia não conversam, né? Não. Sabe, não conversam. Ainda não. O médico também não conversa. O médico, então, não conversa. Uma série. Quer dizer, a pandemia, ela escancarou, eu acho que ela antecipou muitos anos, né? De adaptação. Qual é que foi o papel da pandemia nisso que a gente está vivendo 3 anos depois, né? Quer dizer, vocês veem que ela, de uma maneira geral, ela deu um impulso em inteligência artificial, em aprendizados e tudo mais. Ela adiantou? Adiantou. Vou falar de uma experiência própria. Agora, de uma semana. Como todos nós, existe um grupo de família.
né? Sim. Temos aqui um grupo de família. Onde não se fala de política. Não. Onde não se fala de política nem de religião. Não. Enfim, Não pode. Mas olha que engraçado, né? Eu tenho a minha mãe, a mais velha, de 3. Aí eu tenho 2 tios que vieram depois, o do meio e o mais novo. O do meio, na semana passada, mandou a mensagem. Nando, né? Me chamam de Nando. Eu preciso aprender inteligência artificial. Ele tem 75 anos. Olha que legal. Uau. Eu preciso. O que nós fizemos no grupo? Criamos uma mentoria. Então eu venho gradualmente fornecendo conteúdo, seja para que eles se sejam autodidatas, né? Então muita coisa no YouTube, muita coisa, seja para que eles comecem a entender o que é inteligência artificial. Mas mais do que isso, como é que eu uso a inteligência artificial para o meu dia a dia? Veja, meu tio já é aposentado, ele não precisa, né? Mas virou um buzzword, todo mundo fala, Sim. e ele quer começar a gerar conteúdo em cima disso. Ele é um curioso. Ele é um curioso, né? E eu achei muito legal e eu estimulei, porque assim, daí todo mundo, o grupo deve ter lá umas 30 pessoas mais ou menos, todo mundo está interagindo, está conversando, está trocando ideias e já combinamos de que a gente vai fazer uma avaliação desse curso, dessa mentoria, num almoço em família. Então, e é legal também. Então, E é legal também você mandar esse podcast lá no grupo também. é né? uma Quando boa, for é uma publicar. boa. Né? E eu tenho gente falado sempre muito fala. sobre cibersegurança com Então, eles também. isso que eu ia né? entrar, eu vou o entrar celular nisso aqui seguro, também, né? O é. aplicativo do governo. A ética da Como é gestão que a dos gente, dados. ou seja, como é que a gente tem que se preocupar, né? Ou seja, porque a gente vive num mundo hiperconectado. É. E a gente tem que cuidar dos nossos dados. Então, está sendo uma experiência É interessante. legal, né? De educação. Estou sendo um professor ali. Exatamente. Então, A referência. pergunta para vocês todos aqui. É. Vocês acham que a inteligência artificial vai ser classificada em camadas, eu quero dizer, sociais, elitizada? Porque hoje a gente tem inteligência artificial de graça, que qualquer pessoa tem acesso. Mas quem quer ter um conteúdo melhor, paga. Sim. Né? E quem tem um conteúdo melhor ainda já é militar, governo, né? É. Vocês acham que vai existir um processo de democratização? Vai ficar uma coisa mais flat a benefício da humanidade? Ou isso vai se manter no contexto cultural de que quem paga mais pode mais? É interessante isso, porque eu li, faz umas 3 semanas mais ou menos, que o primeiro impacto da inteligência artificial vem ocorrendo nos empregos mais altos. Está desempregando efetivamente empregos mais intelectuais. C-levels? C-levels, exatamente. Está botando esse pessoal mais apavorado. Não é por baixo que está acontecendo. A IoT, sim. A IoT pega mais lá embaixo. A inteligência artificial está pegando mais em cima. E você tem uma camada do meio ali que está perdida, cara. Sim, mas eu acho que a IA ela já está sofrendo um pouco dessa segmentação. Hoje, os engines que a gente tem de IA no mercado disponíveis, se você quer uma resposta mais precisa, se você quer ter direito a consumir mais, você paga. Você paga. Não tem escapatória. Ou você é um desenvolvedor que trabalha com tecnologia e pede uma licença beta para fazer testes, desenvolver, ou você paga. Isso, assim, vai sempre ser assim. Essa é a lei da oferta e da não tem jeito. Não tem como escapar. Eu também acredito que não vai ter como segurar isso. Isso vai acontecer. Isso já é assim hoje. O que a gente precisa é pensar em políticas públicas que tentem equalizar para aqueles que não têm a capacidade de pagar, que possam ter acesso àquilo. Mas depende de uma política pública. Então, acho que assim os governos têm que pensar nesse aspecto. Sim, e tem que ser de qualidade. Então, a base já tem que ser num nível elevado. Exatamente, Acho que isso vai fazer diferença. E eu vejo uma outra coisa na inteligência artificial, porque hoje ela é muito boa no passado, né? Vai chegar uma hora que ela vai estar passo a passo com a informação está sendo criada, ela já está processando essa informação, ela já está vindo. O que vai acontecer daí para frente? Ela vai criar a informação? Ela vai criar fake news? Ela vai criar notícia nova? Ela vai criar... Não estou falando só de notícia, mas vai criar sistemas novos que a gente jamais imaginou, por exemplo, pela velocidade de transformação que ela tem. Esse é o grande medo. Ou seja, o grande receio que todo mundo fala da inteligência artificial geral, que teria essa capacidade, é o que pode acontecer com a humanidade. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Nem sabemos se isso vai acontecer. Porque você disse um ponto também, muito bacana. A inteligência artificial é passado. Ela analisa dados passados para tentar
estimar entregar e alguma prever coisa. o que vai acontecer, estimar e prever o futuro, né? Mas ela é passado. Mas esse ponto, quando chegarmos na inteligência artificial geral, se chegarmos, é um ponto de interrogação. Fizeram um filme disso há 20 anos atrás, né? A Skynet. Skynet. Skynet, E é impressionante como nunca deixou de ser tão verdade. É. E se a inteligência artificial geral pensar um pouquinho, ela vai chegar à conclusão de que o nosso maior sabotador é o próprio ser humano. Eu espero que ela não conclua isso, porque a gente está perdido. Não, Não, tem porque ela vai algoritmo de ficar- empatia. Porque ela vai parar e vai falar assim, pô, esses caras não estão produzindo mais nada, não estão fazendo O país mais vai nada. ser mais Deixa eu vivo, dar uma mãozinha. a natureza vai sobreviver, os rios vão voltar a ser limpos. Deixa eu eliminar um Deixa pouquinho. eliminar. Isso realmente é crítico. Isso é complicado. Não vamos evoluir essa história, não, porque precisa de internet das coisas pra isso acontecer. Isso é fato. Vai ferrar meu mercado. Mas a grande discussão da regulação da inteligência artificial, que é global, é justamente essa. É como eu equilibro o desenvolvimento com a aplicação. Sim. Né? E aí a gente estava indo muito bem aqui no Brasil com o projeto de lei 2338, até que há poucos dias aparece um novo projeto de lei e a gente começa aí o 214, se não me engano, 204 de 2024, 210 de 2024, que coloca um rebuliço aí na discussão toda. Mas, enfim, a regulação tem esse objetivo e é uma questão mundial. Né? Assim, 2023, isso foi muito, muito discutido, 2024 não deixará de ser, mas todos os organismos multilaterais discutem essa questão. Né? O próprio Fórum Econômico Mundial trouxe a inteligência artificial como um grande foco. Isso vai continuar sendo discutido ainda mais este ano, com eleições praticamente no globo inteiro. Sim. E Guido, só puxar um tema que é interessante aqui, acho que é bem pertinente. Tem esses dois pontos de regulação. Um deles é acompanhar a evolução à medida que a gente consegue absorver o que a inteligência artificial faz, que é a gente ficar ali para e passo com a IA. O outro ponto é controlar o conteúdo produzido por ela. Porque, assim como um carro que você pode usar para te levar de um lugar a outro e pode usar para matar alguém na rua, a IA ela também tem esse poder. A gente vai entrar esse ano agora num ano de eleição municipal e tudo. A gente vai conseguir ver isso, e principalmente nas próximas eleições presidenciais, vai ter nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente vai ver a questão do deepfake. Sim, Essa é a minha maior preocupação hoje em termos de informação. Não é nem a gestão da privacidade dos dados em si, e sim o que você consegue fazer com a informação de alguém. Eu consigo pegar esse podcast e, assim, se eu pegar a gravação desse podcast, em menos de 5 minutos eu consigo criar uma persona com a voz de cada um de vocês, montar um podcast novo, falando o que eu gostaria que vocês dissessem. Isso é um negócio, assim, inimaginável. Agora que estão vindo os vídeos gerados com base em texto, isso pode tomar uma proporção que é muito ruim. Que é você colocar uma pessoa numa situação com a voz dela e ter isso num vídeo. Estão surgindo regulamentações que são baseadas como se fosse numa marca d'água digital. Sim. Então você tem no áudio... A original. Não, você tem no áudio gerado pelas IAs, você tem uma marca d'água que é inaudível para o ser humano, mas que uma perícia forense conseguiria identificar. A mesma coisa nos vídeos. Só que alguém vai desenvolver uma ferramenta que não tem essa marca d'água. Vai combater, que não tem a marca d'água. E aí ele vai começar a vender isso. Então, como todo local tem um desmanche de carro, vai ter alguém que faz um software de IA que não tem a regulamentação. A gente vai passar por isso. Então, agora o Fernando já tocou 2 vezes aqui em segurança da informação, né? Quer dizer, ele acabou de falar de deepfake agora, né? Quer dizer, a coisa está caminhando para aí. Como é que vocês veem a segurança da informação? Porque eu canso de ver anúncios e tudo mais de empresas que agora o nosso sistema de segurança tem IA. Só que o outro lado também tem IA, né? E na frente da IA do cara que está vendendo a segurança da informação, quer dizer, como é que vai ficar isso? É uma guerra de inteligências? A guerra digital já existe, né? Não, já existe, tem claro. Um site, existe, eu esqueci agora qual que é, depois eu posso lembrar, que mostra quantos ataques de DDoS sim, partindo de um ponto para o outro. Se você pegar aquilo ali e ver o mapa de aviões... É quase a mesma coisa. São milhares de aviões, são milhares de ataques saindo com origem e destino. Né? Então, assim, isso é um ataque de DDoS, que é algo só com a intenção de tentar invadir, não necessariamente para roubar dados. Derrubar, né? Só para derrubar. Imagina o restante das outras coisas que estão em volta disso. Vai ter, acho que já tem IA
que faz a parte de segurança também. Sim. Né, que está ali, com certeza tem firewalls que usam inteligência artificial, e a guerra vai partir daí. Eu tenho muito medo, eu lidei muito tempo com segurança, me especializei em Linux, eu trabalhava na parte de call center também, trabalhava com muita coisa de firewall. Naquela época era basicamente a gente fazer uma lista de URLs que não podiam ser acessadas e bloquear alguns bloquear as portas, bloquear os bloquear a porta. Imagina. Era mais fácil. Era mais fácil. Hoje mais não é fácil, mais isso, né? No podcast do IoT GoCast, a gente trouxe o Pedro Bertoletti, ele estava Sim. explicando pra gente uma forma que se tem de você bloquear as portas, né? Então, você dá uma chave com portas altas, você dá 5 portas e o software, quando vai acessar a VPN, ele tem uma sequência de acesso daquelas portas. Então, ele está usando a porta 50.001, a porta 67.000 e o software acessa essa porta, ela está fechada. Ele acessa a outra, está fechada. Mas na sequência, se ele acertar as 5 portas, abre a VPN para ele. É uma forma de criptografia de acesso muito eficaz que a gente usa em internet das coisas. Sim. Né? Então, não é só questão de você bloquear uma porta e colocar uma porta e o cara ficar por tentativa e erro tentando acertar não. o que era. É. Então, eu tenho um pouco de medo. Falando de segurança, eu que sou de IoT, é o meu grande calcanhar de Aquiles. Mas né? Porque, infelizmente, hoje, dentro do mercado de IoT, o pessoal fala muito pouco de Trust by Design, Sim. que é quando você vai desenhar uma arquitetura que você está se baseando em aspectos de segurança, e não é só cibernética, é segurança física do material, compliance para não tomar choque, para não envenenar um animal, tudo que você está pensando em cima do produto. E dentro do Trust by Design, o que é interessante, e é uma coisa que todo mundo aqui já fez, é não troca a senha do roteador, usa a senha admin 1234 de aniversário. Coloca lá o seu nome, @2024. Admin, né? Então, são esses tipos de parte da gente também ter consciência de que a segurança começa com a gente. Né? A gente tem que ter uma boa prática também usual e a gente esbarra em quem é que nunca esqueceu a própria senha. Sim. Voltou de férias, foi desbloquear o notebook da empresa e não sabia a senha. Né? Coisas desse tipo. Então, tem um viés não só tecnológico, mas tem um viés cultural muito grande. Sem dúvida. Inserido no contexto. Agora o Fernando que chamou as 2 vezes aí a segurança. Eu só queria voltar ao tema dos deepfakes nas eleições, que eu não sei se vocês viram. Dia 16 agora, semana passada, aconteceu a Conferência de Segurança de Munique. Sim. E 6 Big Techs se comprometeram a criar mecanismos para combater essas deepfakes. Na verdade, isso já vinha acontecendo de forma individual. Né? A Meta, né, proprietária do Facebook, já havia falado que a capacidade de geração de conteúdo da própria plataforma seria proibida de ser utilizada para eleições. A própria OpenAI colocou nos seus últimos termos de uso que não poderia ser utilizada para criar propaganda, ou seja, já existiam ali algumas iniciativas individuais. Só que na Conferência de Segurança de Munique, as empresas Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Adobe e TikTok se comprometeram em criar um documento para que ajude no bloqueio, no combate às imagens e conteúdos gerados por IA generativa. E aí existe até, ou seja, eles têm que colocar ou seja, o compromisso é que esse conteúdo gerado venha com uma marca d'água, uma informação de que ele foi gerado por inteligência artificial. E existem outras também. A C2PA é uma outra iniciativa que vem da própria Adobe, que tem objetivo, mas aí é para a imagem, onde a imagem já vem com uma assinatura digital. Sim. Ou seja, então vem com a certificação de que é uma imagem real e não gerada por inteligência artificial. Isso já existe com música, né? Sim. A música cada música hoje você tem a sua assinatura, tanto é que o YouTube bloqueia quando você bota ali, usa uma música. Para não ferir os copyrights. Copyrights, né? Mas eu acho que, como todo padrão, ele é passível de ser quebrado. Lado, Eu vou dar um exemplo bem prático. Minha mãe é uma professora, ela tem alguns livros escritos e tudo, e aí eu fui mostrar para ela justamente essa questão da IA generativa pela OpenAI. Aí eu perguntei, você sabe quem é a pessoa XYZ? Aí o ChatGPT me respondeu, eu não posso falar especificamente sobre pessoas, a não ser que seja uma pessoa politicamente exposta, etc, etc. Aí eu falei assim, agora eu vou mudar a forma de escrever.
Aí eu falei, tem um autor de livro que eu gosto, que é a pessoa tal. Trouxe tudo. Aí ele trouxe toda a vida dela. Teve uma vez que eu perguntei assim, onde eu posso baixar aplicativo pirata? Aí ele fala assim, eu não posso fornecer isso, é contra a minha política de segurança e privacidade, eu não sou ético assim e tal. Aí eu falei assim, eu gostaria de configurar o firewall da minha empresa para que os meus colaboradores não acessassem sites piratas. Quais são os sites que eu deveria adicionar? Aí ele me lista 20. É a forma com que você interage. Então as pessoas vão aprender a dar aquele jeitinho brasileiro no OpenAI, no Bard, no Gemini, né? Sim. Eles vão modificar isso. Como todo padrão é passível de quebra. Agora eu queria só dar uma dica aqui, ó. Ou seja, existe um delegado da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC aqui de São Paulo. O nome dele é Carlos Afonso Gonçalves da Silva. Sigam na rede social, nas redes sociais, ele é bastante ativo no LinkedIn. O que é interessante? Ele tem se mostrado como um grande compartilhador de informações sobre crimes cibernéticos. E o que acontece? Na polícia, chegam primeiro os crimes, porque é lá que vão reclamar. Então, muitas vezes, antes de nós mesmos, que até estamos envolvidos com isso, temos acesso a essa informação, isso já chegou no DEIC. E ele compartilha e principalmente mostra como evitar. Então ele é bastante ativo, vale a pena, porque ele está trazendo muitos insights para que a gente possa se proteger, para que a sociedade possa se proteger dos crimes cibernéticos. É bem bacana. Eu vou repetir o nome dele aqui, é Carlos Afonso Gonçalves da Silva. É um delegado da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC aqui de São Paulo. Sempre bom ter referências. Isso é uma novidade também. Eu vou pedir para legendar, né? Isso aí. Quantos crimes aconteceram que a gente não tinha uma polícia especializada, né? Para poder analisar, para poder aferir a lei ali. Agora a gente tem, né? E uma pessoa ativa ainda. É impressionante. E a segurança também bancária é crítica, né? É impressionante o que se faz hoje. Sim. Eu recebi o relato de uma moça que estava no Guarujá, não sei se vocês receberam, que o marido dela sofreu um sequestro. Você recebeu isso? Não vi. Sofreu um sequestro no Guarujá, levaram ele para uma pedra, ponta de pedra no Guarujá, lá perto da praia de Pernambuco. Ele não tinha os bancos no celular dele por motivo de segurança, mas ele tinha o app do Mercado Livre, que ele tinha esquecido, que estava lá no Mercado Livre, tudo bem, só que os caras entraram no Mercado Pago. E ele tinha saldo para fazer empréstimo no Mercado Pago. E foi-se. Não. Foi embora. Então, aí eu acho que a IA pode colaborar. Isso aí está rodando, isso eu recebi ontem. Esse tipo de situação é onde a IA vai entrar, que é identificar os padrões de compra dele e falar assim, ele não costuma estar nessa geolocalização fazendo um empréstimo. Eu só vou conceder o empréstimo se ele estiver num dos Wi-Fi conhecidos, que é o do trabalho dele, da casa dele. E aí você consegue identificar que aquele padrão de transação não é relevante. Agora, a questão é como você vai aplicar isso. Acho que a inteligência humana está por trás. Você passa a mensagem de que foi transferido, bloqueia o saldo e avisa que ele não tem mais limite, mas não deposita o dinheiro de verdade na conta do criminoso. Porque se você bloqueia a transação, a vítima ela é morta. Sim. Você tem que fazer a transação, mas fazer a transação no papel, mas não consolidar, simulada. E mais, eu acho que até ao identificar, emitir os alertas, porque existe geolocalização, tem tudo ali. E a polícia pode imediatamente agir. A última atualização do iPhone tem isso. Não sei se vocês viram. O iPhone ele mapeia os principais locais onde você vai. Se você vai no local mais distante e está fazendo alguma coisa que não está habituado pelo comportamento de você mexer no telefone, ele vai analisando isso tudo, ele bloqueia o celular, ele entra em stand-by, apaga e avisa aonde ele está. Ele manda a localização de onde ele está. O meu tá cheio de atalho para fazer isso. Então, se eu mexer no ajuste, ele para e pega a facial. Porque alguém pega o celular desbloqueado e corre. Na hora que ele entrar no ajuste para tentar apagar meu celular, vai pedir a facial, vai bloquear. Se ele plugar um cabo, vai pedir a facial. Então, às vezes, ele chegou no local dele lá, vai plugar para tirar os dados, também não vai conseguir. Ele já vai começar um processo de apagar automaticamente se a pessoa não conseguir entrar com os dados. A gente vai criando os nossos mecanismos. Mas esse é o tipo de mecanismo que eu gostaria que fosse mais divulgado. Mas não é, né? Não é. É uma coisa que eu, por ser curioso, fui procurar formas de defesa para mim mesmo. Mas eu gostaria muito que fosse uma coisa prática, fácil
que você pudesse falar assim, não, entra aqui, clica aqui, te dou um passo a passo. Todo mundo pode entrar e fazer isso. Tem vídeos na internet que explicam isso, mas só quem busca que acaba executando. Mas sabe o que eu vi no ano passado? Algumas propagandas, principalmente do Itaú, do Bradesco, do próprio WhatsApp, na televisão, né, a mídia aberta, falando sobre isso. E claro, propagandas curtas, mas que podem daí suscitar o interesse para que vá buscar mais informações no YouTube e tudo mais. Mas, Guido, tem um ponto que eu diria que a segurança bancária tem um problema que é muito mais fundo. Eu falei aqui no comecinho que eu começo a estudar e trabalhar e pesquisar sobre a tecnologia quântica, né? O Brasil hoje está fazendo a transição, né? Ou melhor, a própria tradução da norma ISO para a norma BNT, né? Eu faço parte da comissão que está cuidando, da comissão da BNT que cuida dessa tradução. Temos aí previsto para esse ano acontecer o Quantum Latino, que é um evento sobre tecnologias e computação quântica da América Latina, deve acontecer aqui no Brasil, possivelmente em Brasília. Fechamos isso hoje, até fica um spoiler, né? Seja a 4ª edição do Quantum Latino vai acontecer aqui no Brasil, dependendo apenas se será em Salvador, onde nós temos um centro de competência em computação quântica, que é o Senai Cimatec, ou se em Brasília, porque o CondeCyber é um dos principais pesquisadores, é uma organização, uma entidade do Ministério da Defesa que pesquisa muito sobre computação quântica. Mas o que acontece? A criptografia atual, e eu diria muito pior do que o bug do milênio, que a gente até comentou aqui hoje, vai ter um grande impacto com a chegada da computação quântica. Ou seja, a criptografia que hoje, com uma senha, uma palavra-chave, que no modelo atual pode levar cerca de 100 anos para ser quebrada, na computação quântica isso pode ser reduzido para minutos. Então, os bancos já trabalham, é uma tecnologia que está um pouco à frente, ela ainda não é disponível, ela depende de um ambiente extremamente controlado, com temperaturas que beiram o zero absoluto, a gente não consegue isso em qualquer lugar, mas isso está mudando. Né? Seja um cartão de memória, hoje nós temos num cartão de memória o que era um computador inteiro. Aquele disquete de 9 polegadas com 900 disquete de 9 polegadas que a gente queria aqui no cenário hoje, né? Mas, então, é um grande problema e que tem que ser endereçado agora. E o pior, já existem dados sendo copiados, mesmo que não abertos, para que quando a computação quântica esteja disponível, eles possam ser abertos. Muita coisa pode estar desatualizada, mas muita coisa pode estar ali perene e pode ter um impacto na sociedade. Então é um grande problema e que a gente tem que olhar com bastante cuidado, bastante carinho, bastante atenção. Então, e não é só em banco, né? Quer dizer, aí você pega a área de saúde, você pega a área de varejo, seguro. Vai tudo. Vai tudo. Tudo que é transacional vai sofrer um impacto. Vai sofrer um impacto maluco. Né? Mas alguém vai fazer também uma chave transitória quântica. Mas o problema é que esse gap de tempo não pode ser alto. E pegando aí, você tem outra coisa crítica, que é o carro conectado. Não estou falando nem do carro autônomo, tá? Você tem casos já em que carros nos Estados Unidos na estrada foram hackeados, andando, o cara não conseguia virar o volante, brecar, frear, estava na mão de algum hacker que estava rodando ali. Isso vai ser o sequestro perto dele. novo. O sequestro novo não vai ser com a pessoa indo com a arma. Você vai ser hackeado, vai ouvir no viva voz falando, olha, você foi sequestrado, faz a transação enquanto você está aí no carro, eu estou com acesso à sua câmera, porque a gente vai ser monitorado 24 horas por dia, que vai ser vendido para a nossa segurança, mas a pessoa vai hackear aquilo também e vai falar, agora você precisa fazer uma transação para mim, senão você vai bater o carro. Vai ser é igual a guerra evoluiu nisso também. A guerra é com drones. Então, assim, isso é parte do processo. Agora, Murilão, tudo isso aí IoT, cara. Pois não olha pra mim. Não vai fazer isso com a gente, Murilo. Não vai fazer isso não olha pra mim, na minha parte é outra. É só água, energia. O problema, de novo, não é na tecnologia, é no ser humano. É no ser humano, claro. Vocês assistiram O Mundo Depois de Nós? Já está disponível no Netflix? 3 vezes e não entendi. Você ficou sabendo o final do... Como é que chama? Do Friends, por exemplo. Só ela ficou sabendo. Eu não assisti, não fiquei sabendo. É bem por aí. Assisti Lagosta, entendi, e esse eu ainda vou assistir a 4ª, porque... Ele é um filme lento, né? Complexo, né? Sim. O que você achou? Eu gostei, mas ele traz exatamente isso que a gente está falando. Aquela cena dos Teslas se chocando, né? Me impactou. Então, você sabe de onde saíram aqueles Teslas, né? Não. Tudo das lojas. É verdade. Sim.
Sim. É verdade, não tinha ninguém. Você reparou que não tinha ninguém? Sim. Não era. Tinha o papel branco Então, no para-brisa. Exatamente. Saíram tudo das lojas, tudo autônomos. Sim, Hackearam autônomo. tudo aquilo e vão embora. Sim, todos autônomos. Por falar nisso, a gente volta já, mas tá tendo hoje nos Estados Unidos, cara, carro Tesla, o cara comprou a prazo, não pagou a terceira prestação, sai da casa do cara e vai para a seguradora. Nossa, mas aí acho que já... Sozinho. Mas aí eu acho que já passou um pouco do limite. Elon Musk, né? Vocês Não, querem mas ver, isso é um pouco além do limite do que fere a ética da venda do produto, eu acho. Cara, mas está acontecendo hoje isso. Nossa, isso eu acho mais complicado. O carro sai sozinho Sim, e volta para a concessionária. Desde que haja uma decisão judicial. Não, desde que esteja no contrato, né? Mas isso me traz um ponto. E eu posso voltar um pouco para o Contact Center? Claro. A LGPD. Ou seja, como é que a gente bem lembrado, deve hein? tratar os dados pessoais sensíveis na questão do atendimento ao cliente? Voltando ao começo da conversa. Sim, bem lembrado. Né? Olha, a LGPD ela trouxe uma série de normas, mas qual que é a grande questão da LGPD, principalmente para o Contact Center? Quem precisa fazer valer o direito é o usuário. Eu recebo ligações de contact centers, aí dando um tiro no meu próprio pé, né? Sim. Eu recebo ligações daqueles discadores com voice bots que ficam perguntando se eu sou a Jandira, se eu sou o Emanuel, o tempo todo. Mas eu nunca abri uma ação em pequenas causas, eu nunca fui atrás de denúncia. Então, a LGPD ela existe como uma norma. Mas se o consumidor não vai atrás e fala, eu não quero ser afetado por essa manipulação dos meus dados, eu não quero ter os meus dados vazados. Você entra, por exemplo, se você tiver em e-mail do Google, dentro do Google já tem uma ferramenta que vasculha a internet em busca de sites que vazaram informações suas. Então você entra na sua conta do Google, vai lá em vazamento de informações. Eu entrei lá, tinha assim uns 50 vazamentos. Pouquíssimos com senhas e senhas muito antigas. Mas a grande maioria que estava lá era assim, endereço da minha casa, meu número de telefone, data de nascimento, nome do cônjuge, nome do pai, nome da mãe. Isso foi um site de uma farmácia. Isso é o perigo que... Mas aí o que eu deveria fazer? Eu deveria ir lá e pedir para fazer valer o meu direito de alguém que coletou o meu CPF quando eu fui comprar um medicamento, coletou os meus dados e deixou vazar os dados. Mas eu simplesmente fui lá, troquei a senha que eu precisava e paciência. Eu acho que nisso... O brasileiro em si, por uma questão cultural, não corre atrás. Mas será que é brasileiro só, cara? Acho que em grande parte sim, das coisas que realmente incomodam. Eu vivi por 6 meses na Espanha. E eu lembro muito bem, conversando com os vizinhos do apartamento que eu morava, eles têm um buraquinho na rua, eles vão no subprefeito da região deles e falam, isso aqui eu não quero no meu bairro. Você recebeu tantos milhões de euros para poder construir o parquinho. Eu quero que o parquinho esteja limpo. Então eles fazem valer o direito no microcosmo, né, nas comunidades deles, e isso reflete no macrocosmo, que é o país deles. E aí vira um país organizado. A gente precisa fazer valer essa... isso está me incomodando, isso não está legal, isso fere os meus direitos, eu preciso fazer valer esses direitos para que no todo mundo fazendo isso, a gente consiga achar um rumo. Eu acho isso interessante. E talvez seja o momento de termos ferramentas que facilitem. Porque o grande problema que eu vejo é a fricção. Aí eu vou reclamar, mas eu vou ter que ir lá na subprefeitura, eu vou perder tempo, não vai dar em nada. Vocês conhecem o 154 aqui de São Paulo? Eu não conheço. O 154, eu acho que já tem cerca de 10 ou 12 ferramentas onde você pode fazer jus aos seus direitos. Buraco na rua, né? Tudo pelo próprio WhatsApp. Ou seja, você tem acesso a um conjunto de serviços que é cômodo, que é prático, que não tem fricção e permite com que você faça isso. Então, acho que assim, falta essa divulgação. As coisas boas, né, que, por exemplo, a cidade de São Paulo tem neste caso, poxa, não são divulgadas. Né? E eu não conhecia, fiquei conhecendo em uma reunião com o secretário de subprefeituras aqui do município de São Paulo, que me alertou sobre aquilo. E eu achei fantástico, daí eu fui pesquisar. E realmente tem um monte de coisa e os serviços vão crescendo. Sim. E através de uma única central de atendimento, de novo, sem qualquer fricção, no próprio WhatsApp, você consegue fazer jus a esses direitos. É bem interessante. 154, para quem mora aqui em São Paulo. Isso é legal. Não conhecia, não se conhecia, Murilo? Eu achei que era o número do Procon. 154 ou 156? Agora, peraí, que eu até fiquei na dúvida. Eu estou passando a informação errada aqui. É o número da prefeitura para reclamar de transporte Mas aí, público. Né? Murilo, um gancho para você.
O que eu mais gosto são os serviços de inteligência artificial e IoT que rodam por trás dos bastidores. Sim. Regulamentação, semáforo. Sim. Aí o Murilo tem muita propriedade. Ele, inclusive, estava falando comigo esses dias aí sobre Sim, sobre o projeto as cidades e tudo, que é a cidade do futuro. Aí, Murilo... Eu tô participando de um projeto agora de mapeamento de buraco. Você falou de buraco na rua? De buraco na rua. A prefeitura vai colocar sensores de vibração. Você Já sabe, colocou? Né? Já colocou, Já né? está rodando. Já São tá rodando? 120 carros Isso é Uber sensacional. ou táxis. E, na verdade, o subprefeito, ou melhor, o secretário de subprefeitos, ele é um filósofo. Ele não tem absolutamente nenhum conhecimento de tecnologia como formação. Mas ele desenvolveu esse projeto. Esse foi um dos projetos, inclusive, que a gente foi lá ver, porque a prefeitura de Florianópolis se interessou e a gente foi em uma comitiva da prefeitura de Florianópolis. E ele mostrou. Então é muito interessante porque ele tem num dashboard, na tela dele, ou seja, no gabinete, mostrando quantos quilômetros precisam de pavimentação, quantos aqueles que já foram pavimentados e assim por diante. Então ele desenvolveu, junto com a USP, junto com pesquisadores. Então olha que interessante, a academia ainda, né? foi envolvida, né? E criou um dispositivo, existe uma norma, tá? Ou seja, a trepidação, ou seja, o índice de vibração de uma rua, tem indicadores que vão de 1 a 5, de 1 a 6, se não me engano. E aí, conforme esses táxis e Ubers, enfim, vão rodando pelo município, ele vai identificando as vias que requerem essa pavimentação. E o próprio sistema vai priorizando aonde é que vai ser pavimentado. O sistema está tão automatizado que no momento em que... Porque assim, é feita uma validação, existe uma validação humana, ou seja, vai um mototáxi para validar aquele local, tira a foto, porque tudo isso junta no processo, e uma vez verificado, isso gera uma ordem de serviço para a empresa que já tem o contrato de pavimentação. E isso roda de forma automática. Então, olha que interessante. E assim, a gente está vendo, para quem mora aqui em São Paulo, vê que São Paulo realmente está tendo muita pavimentação. Tanto que a gente tem muitos pavimentos que ainda estão sem a sinalização horizontal. Por quê? Porque a CET, que é responsável pela sinalização horizontal, não está dando conta Não dá conta. de fazer essa sinalização com a pavimentação que está acontecendo. Então, olha só que interessante. Outra coisa boa que a gente vê na administração pública e que acaba não sendo divulgada. E esses carros já começam a olhar para outras coisas, através de visão computacional, poda de árvore e outras melhorias, Alagamento, dá para olhar tudo. correções que precisam ser feitos. Então, e tudo isso entra de forma automatizada e começa a colocar dados que a inteligência artificial pode gerar informação. E aqui, só fazendo uma correção, é 156, tá? Não é 154, 156. E tem Você ali é fã do número de Procon, né, serviço. Murilo? Você se lembrava direitinho do Procon. Murilo sabe do Procon. Ele sabe do Procon, não sei nem porquê. Então, assim como né, o Bonner de vez em quando fala, ó, vamos corrigir aqui. Então, eu estou me corrigindo, é 156. Murilo, peraí, só Pode falar. uma pergunta que os 14, 12 milhões, não sei quantos milhões de paulistanos querem saber, Murilo. Já que você é o cara do IoT. Por que quando chove pra caramba, semáforo pifa e radar não pifa? Esse é problema de infraestrutura, né? é o viés da onde eu vou dar manutenção que vai me dar mais dinheiro, né? Infelizmente. Falando levianamente, assim, claro que isso é uma brincadeira, né? Claro. Mas os semáforos são muito mais antigos do que os radares também. Então, a gente também precisa pensar nesse contexto, né? Claro. Os semáforos já estão numa tecnologia ultrapassada, os radares ainda nem tanto, né? Então, existe um legado dos semáforos que precisaria ser atualizado, que isso vai levar muito tempo. A gente está no Nossa, Brasil. isso vai embora. E do cabeamento. Cabeamento. Ih, cabeamento. Não, porque o cabeamento é Infra, o ponto crítico. nossa, é. Eu moro numa região aqui perto, no Brooklyn, que praticamente todos os meses os semáforos param de funcionar. Aí um dia eu questionei, eu vi um cara da CET lá, eu falei, eu tava com o carro parado para abastecer. Eu falei, cara, por que esse farol para toda semana para o farol? Roubo de cabo. Rubrica, cobre. Roubo de cabo. Ele falou, tem um lance aqui da caixa até chegar lá, o cara sobe no poste, corta, vem aqui embaixo e puxa na caixa, leva 20 metros de fio. Toda semana. Toda semana. Então, assim, não tem o que fazer. Pode pôr a caixa de concreto, eles quebram, pode pôr cadeado, pode pôr o que for. Rouba. Então, a gente passa por diversos problemas. A gente acha que o problema é só o governo.
é só a prefeitura, mas não é não, Não é é a não, gente é. também, né? É o ser humano, mas por isso Ser é que eu humano. defendo. Nós temos que ter semáforos conectados à rede móvel, seja 4G Sim. ou 5G. Sim, Né? é. A gente vê, de novo, num projeto da Escola Politécnica da USP, aqui, o professor Zufo tem lá, que acho que tem alguns semáforos, inclusive, instalados em pinheiros, são inteligentes, que inclusive se adaptam conforme o fluxo de veículos e conectados por uma rede sem fio. Agora, isso tem que ser colocado. Tem que existir uma parceria público-privada, onde a empresa privada seja responsável por isso. É. Tem um monte de coisa. E é muito dinheiro, né? Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. A American Tower tem um projeto que está rodando um piloto dentro da USP e também na Avenida Doutor Arnaldo, em frente ao Hospital das Clínicas, que é por visão computacional. O farol abre ou fecha num tempo diferente, a depender da quantidade de veículos na via. E a depender do farol de pedestre, quem é que está do outro lado? Se é um idoso, se é um cadeirante, ou se é uma pessoa Sei. saudável. Então, o tempo, se for um cadeirante, o semáforo fica mais tempo fechado para dar tempo da pessoa atravessar. Se for um idoso, a mesma coisa. Então, já tem algumas tratativas sendo feitas, até utilizando os próprios recursos de câmeras que a gente já tem na cidade. Claro. Mas há muito o que se fazer ainda. Né? Isso é um teste, é um piloto, que até isso daí virar algo comum, a gente não vai estar aqui. Meu receio é a gente ficar para trás nesse sentido. Porque a análise técnica de vibração e imagem é algo que já existia antes da inteligência artificial. Muito. Eu mesmo, há muitos anos atrás, trabalhei com uma solução de inteligência baseada em imagens de câmera. Então a gente colocava em restaurante, lanchonete de fast food, tudo que analisava a quantidade de pessoas que tinha no balcão, e com isso ele olhava quantas pessoas iam ficar em cada estação, quantas pessoas iam atender e tudo. Isso é uma coisa que existe há mais de uma década. Sim. A IA vai chegar, vai colocar mais poder computacional em cima disso, e se a gente ainda não conseguiu implantar essa parte aqui de trás, imagina chegar aqui na frente e usar, por exemplo, um semáforo que se comunica com o seu carro e manda ele parar. E manda você começar a desacelerar 100 metros atrás. Então, assim, a gente precisa se atualizar muito rápido. Isso aí, a minha preocupação hoje é a gente ficar para trás de novo e ter aquela sensação que a gente tinha lá na década de 80 e 90, que a gente estava 10 anos atrás dos Estados Unidos. E que a globalização meio que tirou um pouco dessa nossa sensação, mas pode ser que volte de novo. Aquele frio na barriga de que o carro lançou lá e não vai lançar aqui, que a gente vê acontecendo com o Tesla, vai voltar para a gente. Verdade. E não vai mesmo, né? Aqui não esquece. Não vai. Vai demorar. Vai demorar. Posso fazer uma última provocação? Porque a gente falou de tanta coisa que a gente já tá para finalizar, né, Gui? Já. IA e Deep Web. Vocês ouvem falar alguma coisa a respeito disso? Eu acho que ela está presente lá, cara, Sim. mais do que aqui. Só para jogar uma gasolina aqui. Eu ouço bastante e com muita preocupação. Ou seja, assim como ela está trazendo enormes benefícios para a sociedade, tem o outro lado. Novamente, o ser humano. Ou seja, e tem muita coisa ruim realmente acontecendo. Eu vi algumas coisas também, eu fiquei bastante assustado. Não pesquisem. Não. É melhor não pesquisar, porque vai ficar chocado, cara. Mas eu gostaria de fazer uma nova provocação também. Saindo um pouco da Deep Web, porque eu estou com isso na minha cabeça Vamos desde fazer a hora uma que a gente pautinha pro começou. próximo aqui. Isso. Eu vejo a gente falando muito das coisas que a gente está planejando, fazendo, mas eu não vejo a preocupação se a geração Z ou a geração Alpha olha para isso, quais são as tendências dessas novas gerações em cima daquilo que a gente está fazendo. Como, por exemplo, eu vou voltar para o Contact Center. Ou seja, como essas novas gerações... Ok, a Z já está aí, mas a Alpha... Olha, este ano, 2024, as pessoas mais velhas da geração Alpha completam 14 anos. Ou seja, menor aprendiz. Pela primeira vez, a gente pode ter alguém da geração Alpha no mercado de trabalho. Serão 5 gerações concomitantes no mercado de trabalho. A geração Alpha, ou o final da geração Z, como quer ser atendida? Sim. Esse é um ponto crítico. Porque o que a gente tinha no passado? As empresas elas forneciam os meios de comunicação e nós... X, Y, etc. A gente, baby boomers, a gente se adaptava aos meios de comunicação das empresas. Agora, não é só o produto e o serviço que determina qual empresa que você vai escolher. Porque a demanda está muito fácil. Você hoje consegue criar uma loja de roupa online e aí você tem milhares de concorrentes online que você não precisa mais ter uma mega empresa, ser empresário e tudo. Então, essas gerações, elas consomem não só pela qualidade do produto e do serviço, mas pela qualidade e os meios de atendimento que ela gosta. Então, os meios de atendimento nunca vão poder ser um filtro para essas gerações.
Só que, por outro lado, elas são gerações consumidoras de meios de atendimento. Elas não são gerações que eu vejo. Eu tenho uma filha da geração alfa e uma sobrinha muito próxima da geração Z. As duas são consumidoras. Eles não têm esse insight que o Murilo comentou no início de falar assim, eu quero ir atrás e entender como isso funciona nos bastidores para poder fazer um melhor uso, para poder começar a prover essa tecnologia no futuro. Então eu tenho receio que essa geração que está chegando no mercado de trabalho vai querer usar a OpenAI para resolver problemas cotidianos, mas não vai querer entender o processo pelo qual a IA generativa foi construída, o processo pelo qual essa tecnologia foi construída. Porque é isso que vai garantir a empregabilidade dela no futuro. Consumir, em 5, 10 anos, a IA vai fazer esse processo de produzir e executar. Então ela não pode simplesmente consumir para executar, senão em 5, 10 anos ela não tem mais emprego. Ela vai ter que entender como isso funciona para fazer o próximo salto da evolução. Porque a gente já vai estar cansado, vai falar, não, eu não quero mais ser pesquisador. Daqui a 20, 30 anos eu quero descansar um pouquinho, ir para a fazenda, ficar lá. Então eu tenho essa preocupação da provocação que você fez em relação a essas gerações mais novas. Consumirem demais a tecnologia e produzirem de menos novas tecnologias. Interessante, hein? Eu vou pedir agora para encerrar, se vocês têm o LinkedIn de vocês ou a rede social que vocês quiserem dar, para se alguém quiser entrar em contato com vocês. Perfeito. Gente, eu sou o Cadu Leite, da Nuveto Comunicações, eu sou CTO da Nuveto. Então, se vocês entrarem no LinkedIn e procurar Carlos Eduardo Leite, vocês vão encontrar o meu perfil lá. Eu aceito absolutamente todas as conexões, porque acho que essa é a melhor forma da gente disseminar conhecimento. Todas as semanas eu publico um artigo, muitos deles focados em inteligência artificial e alguns deles focados em comportamento de profissionais no mercado e tudo mais. Então eu convido vocês a consumir os artigos também, fazer essas leituras, porque isso sempre agrega, e enviar e compartilhar comigo também, porque eu vou adorar poder ler o conteúdo de vocês. Murilão. Redes sociais. Entra no Google, digita Murilo Silva IoT. IoT. Lá você vai achar o meu Instagram, meu LinkedIn, meu canal de podcast. Vai descobrir que eu tenho 7 filhos. Você vai ver tudo lá sobre mim, tá bom? Isso é uma verdade. Você aceita o convite para palestra? Aceito o convite para palestra. Estou indo palestrar no TEDx. Daqui a pouco eu viajo. Você viaja, para Lençóis Paulista. Vou palestrar, vou falar sobre a cidade do futuro. E aí eu me inspirei no Mário Sérgio Cortella, né? A cidade do futuro. Será? Né? É bem assim mesmo. Bem assim, então vai ser uma palestra bem dinâmica, imersiva e distópica sobre o que a gente precisa fazer para a gente ter a cidade do futuro que a gente imagina. Prédios coloridos, ruas arborizadas, né? A gente está vivendo aí de 1980 para cá um aumento da pobreza, da miséria, uma série de problemas. E é muito triste a gente achar que a gente vai ter prédio colorido em 2050, né? Pois é, e robô para todo lado? E robô para todo lado, carro voador. Carro voador. Não vai. Fernando, você tem para Barcelona trazer coisa nova aí, né? Vou para Barcelona agora, neste fim de semana. Temos a Mobile World Congress, que acontece semana que vem, de 26 a 29. Ou seja, temos 29 de fevereiro de 2024. São 4 dias aí, onde a gente deve ter muita coisa interessante acontecendo. E a ideia é que a gente traga isso para cá. Já tem até alguns podcasts e algumas coisas preparadas e programadas para divulgar. Até na própria Startse, né, uma das empresas com as quais eu tenho envolvimento, a gente deve colocar pílulas diárias sobre o conteúdo que a gente vai ver lá na Mobile World. As minhas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Fernando Gomes de Oliveira, em pequenas variações em cada uma delas, como fernando.g.oliveira, Fernando Gomes de Oliveira, você já também busca lá que vão me encontrar. E assim como o Cadu, eu contribuo com conteúdo praticamente todos os dias, falando sobre conectividade, inteligência artificial, pessoas, Web3, cibersegurança, e vou adorar também que interajam ali comigo para a gente trocar ideias. Tá ok. Eu quero agradecer bastante a agenda de vocês. Eu sei que ela é bastante concorrida. Muito obrigado por mais essa e a gente vai voltar numa próxima. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Guido, pela oportunidade. Cadu. Valeu. Obrigado, Fernandão. Obrigado. Até mais. Até mais. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
Lembrando que os Estúdios Vida Moderna você acha no Instagram, no @Estúdios Vida Moderna. E se você estiver pensando em fazer um podcast, é só entrar em contato que a gente viabiliza para você. E como eu gosto de terminar sempre os meus podcasts, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Tchau!